Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um tema da Palavra do Senhor, desses temas polêmicos, aproveitando esses, essa situação que está envolvendo a guerra do Israel contra o grupo terrorista Hamas. E naturalmente, ainda que a gente já abordou em diversos vídeos temas similares, nos chamou a atenção exatamente de uma pergunta de uma das pessoas que nos conhece, as irmãs, e recebendo a mensagem, indagou isso, fez essa pergunta: é agora que o anticristo surgirá? Porque tinha muitas dúvidas. E eu vou ler a mensagem divulgada nas redes sociais e vamos estar trabalhando em cima da palavra do Senhor. Diz assim a mensagem na internet: o plano da elite bem orquestrado rumo à Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos testaram um alerta no país inteiro alguns dias antes de Israel ser atacado. Israel é um dos lugares mais bem protegidos do mundo, atacado por 400 homens por terra, sem ninguém ver. Após esse ataque, Israel tem o direito de se defender, declarado por todos os lados, tendo carta branca para atacar seus inimigos. Em seguida, os Estados Unidos enviam navios de guerra para a região. Na sequência, a Rússia inicia sua patrulha da região. Hoje, a China afirmou o envio de 6 navios de guerra para o Oriente Médio. Irã e companhia, os maiores inimigos de Israel, só estão esperando os israelenses invadir a faixa de Gaza. Israel, com o cronômetro pausado para sua invasão, a qualquer momento soará a trombeta. A batalha santa, como dizem os inimigos judeus, está soando nos corações muçulmanos. Nas maiores potências mundiais, os ataques terroristas estão prontos para começar. Os gigantes Rússia, China e Estados Unidos colocam suas batalhas econômicas e interesses mundiais nesse jogo. Tudo pronto para o fim. As cartas estão sobre a mesa. Só preciso juntar uma guerra e a religião no local mais sagrado do mundo para lançarem a nova ordem mundial, surgirá do caos e trazerem o anticristo. Certamente o anticristo nesse momento já está arrumando sua gravata para entrar em cena. Muito bem, então esta é o cenário. Primeiramente a gente precisa dizer o seguinte: os orientais, os ocidentais, o nosso lado de cá tem muita dificuldade de entender a razão desse ódio dos islâmicos para com os judeus. É uma história que a gente trata até em alguns vídeos. Então, veja bem, essa dificuldade é uma raiz bíblica, né? São guerras, os palestinos são os filisteus. E se você acompanhar a Bíblia toda, guerra com os filisteus. Eles venceram em muitas oportunidades. Venceram o rei Saul, perderam para Davi, Sansão, mas são inimigos históricos, né? E os ismaelitas, que descendem de Ismael, o filho primogênito de Abraão, causa todo esse problema. Então a gente vê, são situações muito complicadas. Para vocês terem uma ideia, os islâmicos dizem que os judeus alteraram as escrituras. Aonde você lê lá em Gênesis 22 que Abraão ofereceu Isaac, eles dizem que não foi Isaac, foi Ismael. Então todos os direitos bíblicos são deles. Então, por isso que na sua fé, enquanto houver um judeu vivo, a glória de Alá não vai se manifestar na terra. Então, eles não querem, não aceitam nenhuma proposta em que não seja a morte e a destruição de todos os judeus. Mas enfim, vamos lá. Então é colocado isso daí. O anticristo está pronto para aparecer? Bom, primeiramente nós temos que ler a orientação do apóstolo Paulo na palavra do Senhor, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler os versículos 3, 4, 6 e 8, que ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque, versículo 7 diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. O ser humano sempre tentou adivinhar o cumprimento das profecias bíblicas. A volta de Jesus, em 1533, o anabatista Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estraburgo. O restante da humanidade seria consumido pelo fogo. Ele errou feio, né? Em 1914, as testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo.
pelo fim do mundo, em 1914, né? Desde a sua fundação, lá em 1870. E aí a coisa foi, como vimos, não se cumpriu a volta de Jesus. 22 de outubro de 1992, o pastor Lee Jang-hin, da igreja Tami da Coreia do Sul, marcou o dia do arrebatamento para esta data. As autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio de milhares de seguidores que esperavam o fenômeno. Quatro pessoas tiraram suas próprias vidas nos dias anteriores. Não adiantou nada, então é sempre assim. Não é agora o momento do anticristo aparecer. Mas vamos explanar isso antes de dar uma resposta para você. Mas você já viu uma prévia, como se diz no cinema, a pré-estreia da Batalha do Armagedon, vendo quais nações irão contra Israel e quais ficará do seu lado. Hoje nós vemos, e por isso que nós estamos olhando isso. A Rússia, que é Magog, Ezequiel 38 e 39. A China, o Sinin lá de Isaías 49 e 12, faz parte da profecia de Apocalipse 9, 16. Já estão contra Israel. O Brasil, com seu governo alinhado à Rússia e à China, também faz parte das nações que serão enganadas pelos três espíritos lá de Apocalipse 16, 13 e 14. Seguirá o anticristo. Também o Brasil já está contra Israel. Não é essa? Os Estados Unidos não se curvarão ao anticristo, que é aí que está batalhando a favor de Israel. Essa é uma batalha que vai ser assim. Mas qual razão, você vai me perguntar, qual razão profética? É preciso que primeiro se cumpra segundo Tessalonicenses 2. Poderemos dizer, sim, tranquilamente, que a igreja já está vivendo um período de apostasia. O que se faz dentro das igrejas evangélicas hoje, da grande maioria delas, é totalmente apóstata do evangelho e da mensagem da igreja primitiva. Nem é preciso estudar muito profundamente para ver o que está acontecendo no meio da igreja. Então, é preciso primeiro se cumpra, como eu disse, 2 Tessalonicenses 2, e seja removido o que impede o anticristo de ser revelado ao mundo. Então tem algo que está restringindo, que está impedindo, que está fazendo com que o anticristo, vamos dizer, segurando o anticristo. Enquanto isso estiver no caminho, o anticristo não se revela. Para ser implantada a marca da besta, primeiro, o anticristo ele precisa ser revelado ao mundo. E a marca da besta ela vai ser implantada no meio da grande tribulação, depois de 3 anos e meio. Só que, até o presente momento, existe algo que está detendo, impedindo a sua revelação no mundo. A palavra apostasia, na verdade, ela foi transliterada, né? Ela não é tradução. Né? Os dicionários gregos, James Strong e Liddell Scott, dão 4 significados para apostasia. Deserção militar, no sentido de rebelião contra Deus, que é o único conhecido, especialmente aqui no Ocidente, né? Que quer dizer apostatar da fé. Significa partida, uma saída, um afastamento físico, um divórcio, um desaparecimento. A palavra divórcio no original vem de apostasia. Distinção e distância. Afastado, o verbo ginomai, ele significa ser removido da história, ser tirado fora do caminho, desaparecer em público. E ele fala no versículo 6, né, de 2 Tessalonicenses 2, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Diz a Corrigida Fiel, a Almeida, a revista atualizada, diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. A palavra kairos, tempo aí, é o momento certo, é o tempo certo, é o tempo determinado por Deus. E ele fala no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. A Almeida Revista Atualizada traduz com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem alguém que precisa ser afastado porque está detendo. Deter aí, os verbos, é uma questão do tradutor, né? Tanto no versículo 6 como no versículo 7, que o versículo 6 foi traduzido como detém, no versículo 7 como retém. É a mesma palavra grega, kateko, que significa deter, fazer parar, reter, impedir de sair, é não deixar ir, é não permitir, é segurar, é não deixar que alguém faça algo, impedindo. Também significa na condição passiva, detido, amarrado, ficar preso por um poder sobrenatural. Então ele diz, e agora sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que, no versículo 6, do original grego, ele está no neutro e impessoal, indicando ser uma coisa, uma força, uma instituição. Quer dizer, não é uma pessoa, né? O que? Ele é neutro e impessoal, então ele fala de uma força, uma pessoa, não é uma pessoa.
Depois no versículo 7 ele fala, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. A um que é aquele, versículo 7. No original grego está no masculino e pessoal, indicando que é uma pessoa. Então ele fala ao mesmo tempo que é uma força, é um impessoal, e também fala que indicando ser uma pessoa, masculino. O apóstolo Paulo ensina que o impedidor da revelação do anticristo ao mundo pode ser tratado como uma coisa, um poder, uma força ou uma instituição, ou como uma pessoa. Os estudantes da Bíblia, ao longo dos séculos, eles têm sugerido 5 situações. Até hoje não encontrei muito mais do que isso. Então, as 5 mais fortes sugestões. O que seria o que está impedindo? E a gente faz um breve relato aqui. O primeiro é o Império Romano. Há um grupo que pensa que é o Império Romano que estava impedindo o anticristo. O segundo fala de ser o governo humano, que teria que acabar com todos os governos humanos. O terceiro grupo de estudantes diz que quem está impedindo é o arcanjo Miguel, que teria autoridade para fazer isso. O quarto seria o Espírito Santo, como Deus, naturalmente, poderia fazer isso. E o quinto grupo, a Igreja de Jesus Cristo. Vamos estar analisando ponto por ponto dentro desse contexto bíblico. O texto de 2 Tessalonicenses 2, como eu li para vocês, ele impõe 5 exigências para se determinar o que detém o anticristo. A primeira está no versículo 5, ele diz assim: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia? Então, os tessalonicenses conheciam o que era. Eles sabiam o que era que detinha o anticristo. Segundo, no versículo 6, deve ter poder acima das forças do mal. Ele diz, e agora vós sabeis o que o detém. Então, os tessalonicenses conheciam e tem que ter poder acima das forças do mal. Terceiro, tem que estar atuando há mais de 2000 anos, porque não aconteceu ainda, né? Considerando que 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 51, o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Quarto, não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta, o anticristo, até que do meio seja tirado. Se vai ser tirado, não vai estar aqui quando Cristo voltar. E quinto, é chamado de ele, seja tirado, no versículo 7. Então, nós temos que preencher essas 5 exigências do que o apóstolo Paulo revela, através do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, revela aí. Os tessalonicenses conheciam, na igreja dos tessalonicenses conheciam, deve ter um poder acima das forças do mal para detê-lo, tem que estar atuando há mais de 2000 anos, porque não aconteceu ainda o anticristo, né? De 51 para cá, nós estamos em 2023. Não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta, o anticristo, e é chamado de ele, correto? Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. Aqui tem um sujeito oculto, ele seja tirado. O pronome oculto, ele seja tirado, afastado. O Império Romano, vamos lá, o primeiro grupo acredita que era o Império Romano. Ele não existe mais. O Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por séculos, mas foi destruído em 4 de setembro de 476, do nosso tempo, né, depois de Cristo, pelos povos bárbaros, cumprindo aí Daniel 2, 41, 44. O Império Romano nunca teve mais poder do que as forças do mal também. Então, o Império Romano a gente descarta. Segundo, o governo humano. Apocalipse 18:3 diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 19:9 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Os governos humanos das nações serão fundamentais para o governo único do anticristo, pois formarão uma nova ordem mundial. Além dos 10 países que formarão a base de apoio da besta, do governo da besta 666. Também China, Rússia e os países alinhados com esse tipo de governo. O governo humano nunca terá mais poder do que as forças do mal também. Tem isso, então, também a gente descarta. O terceiro, o arcanjo Miguel. Apocalipse 12:7 nós vemos, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. O arcanjo Miguel não está na terra para ser retirado daqui. O arcanjo Miguel está no céu, quando expulsará para a terra Satanás e seus anjos no meio da grande tribulação, conforme está lá Apocalipse 12, versículos 3, 7, 9 e 12. Arcanjo, da palavra grega arcângelos, vem de arco, principado, o primeiro lugar, ser o chefe, ser o grande, o líder, o governar, né? Mais angelos,
anjo, mensageiro. Então, literalmente, arcanjo significa o primeiro lugar entre os anjos. Então, contrariando ao ensinamento de muitos na internet, que o arcanjo Miguel pertence à oitava na hierarquia, pertence à oitava ordem, né, que tem 7 acima dele, está fora, né? O arcanjo Miguel ocupa o primeiro lugar entre os anjos, né? Ele é o grande comandante do exército do Senhor Jesus. Arcanjo era um termo para anjos do grau mais elevado, literalmente o primeiro lugar dos anjos. O arcanjo Miguel é hoje o anjo de autoridade e poder mais elevado descrito na Escritura Sagrada. Portanto, não há para se crer de outra forma. Satanás, sendo um querubim, não tem mais autoridade nem mais poder que o arcanjo Miguel. Por isso que será expulso do céu pelo arcanjo Miguel. Poderia realmente ser ele, considerando o poder, mas o arcanjo Miguel está no céu. Apocalipse 12:9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Miguel, né, vem do hebraico Mikael, que significa, em grego, Mikael é um nome interrogativo, que significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus, né? Pela sua... Mas Miguel não preenche, então, essas 5, vamos dizer assim, considerar que os Tessalonicenses conheciam, né? Mas ele não está aqui na Terra. Ele não está aqui na Terra. Então, não, eu poderia até dizer, ele vai voltar junto com a igreja, tá? Eu cumpriria isso também. Mas não é Miguel, porque Miguel não está na Terra, ele está no céu. Pode até vir aqui ajudar Israel, não sei, né? Numa batalha dessa aí, mas ele volta para lá, ele não fica aqui. Quarto, o Espírito Santo vai continuar na terra porque haverá 2 profetas. Na Apocalipse 11:3 diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. A profecia é um dom do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios 12:9 e 10. A outro do mesmo Espírito, a fé, e a outro do mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Então ele diz a outro profecia. Portanto, profecia é um dom do Espírito Santo. Então, esses profetas vão profetizar, o Espírito Santo estará aqui. E mais, haverá muita salvação na grande tribulação. Nós vemos lá no Apocalipse 7, 9, 14. Nós ainda teremos a oportunidade de falar sobre esses servos do Senhor aqui maravilhosos. Haverá salvação, fruto do trabalho dos 144 mil. Quem são eles? Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Isso é claro, Jesus deixou claro isso em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, ninguém pode ser salvo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai continuar na terra durante a grande tribulação. E aí sobrou a última das opções, que é a Igreja de Jesus Cristo. Estamos falando de igreja aqui, não estamos falando de placa, correto? Eu tenho um vídeo explicando bem isso. Eu não estamos falando de placa de igreja, de ser igreja católica, igreja evangélica, nada disso. Eu estou falando dos remidos de Jesus Cristo, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, né? Tem Jesus como Senhor, uma outra história. Somente a igreja de Jesus ela preenche as 5 exigências do contexto de 2 Tessalonicenses 2. Os Tessalonicenses conheciam. Versículo 5 ele fala: não vos lembreis, como eu disse no começo, de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. De fato, eles conheciam a igreja, sabe do poder da igreja. Deve ter poder acima das forças do mal. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, Mateus 16 entra aqui. As forças do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Tem que estar atuando há mais de 2000 anos.
1 Tessalonicenses foi escrito no ano 51 e a igreja nasceu no ano 33, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Ele desceu e nasceu a igreja. Então, ela está aqui. E ela não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta. Segundo Tessalonicenses, ele fala, 2, versículo 8, ele fala: e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É chamado de ele. Seja tirado, como eu falei, o sujeito é oculto. No versículo 7 diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. O sujeito oculto, ele seja tirado. Mas pastor, você vai perguntar, como usar o pronome masculino ele se a igreja é um substantivo feminino, mesmo no grego? A igreja é chamada de um novo homem, lá em Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo paz. Então, é um novo homem, judeus e gentios em Cristo. A igreja é chamada de homem perfeito, em Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui, chamada de homem perfeito. A igreja é chamada corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 23, em que a gente explica isso falando num vídeo especial sobre esse tema. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pelo fato de Cristo ser um homem, não é apropriado comparar o seu corpo ao corpo de uma mulher. Por isso, a igreja pode ser mencionada por meio do artigo indefinido um, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O um que agora o impede, o anticristo, de ser apresentado ao mundo é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, os verdadeiros salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram de novo. Como e quando a igreja será removida da terra? Quando se cumprir a profecia que está em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18, que está lá: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, esse é o momento que é removido o obstáculo. Quando essa profecia se cumprirá? Jesus falou lá em Marcos 13, 35 e 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Enquanto a igreja, o sal da terra, ainda estiver aqui na terra, o mundo não poderá passar para o último estágio do apodrecimento moral total. A igreja detém o anticristo e terá que ser removida. Ela é o obstáculo. Por isso esse ódio que tem em geral contra os cristãos, né? Os islâmicos gostam, a gente vê recentemente na internet, mostrando algum tempo atrás, até ensinando crianças a cortar pescoço na cabeça de cristãos. De qual região virá o anticristo? De qual país virá o anticristo? Qual a etnia ou nacionalidade do anticristo? O anticristo virá de uma das 4 divisões do antigo Império Romano, conforme Daniel 8, 9. Então assim, antes da gente pegar o Apocalipse, que muitos pregadores pegam o Apocalipse e querem colocar o anticristo lá, a gente precisa olhar o seguinte: o anticristo, ele faz parte da profecia da 70ª semana de Daniel. Então ele foi revelado primeiramente pelo profeta Daniel, e depois nós vamos entendê-lo no Apocalipse. Então nós lemos ainda Daniel 8, 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Gloriosa, a palavra tsebi em hebraico, né? Gloriosa, conforme traduz, significa gloriosa, como traduz a corrigida fiel. Formosa, como traduz a corrigida... vamos corrigir. Gloriosa, a palavra tsebi significa gloriosa, como traduz a revista atualizada. Formosa, como traduz a corrigida fiel. Agradável, como traduz a King James fiel. Glória, como traduz a Bíblia judaica cristã. Beleza, honra, aqui ele fala de Israel. Uma das 4 divisões do antigo Império Grego
será o pequeno chifre, ou futuro anticristo, que se tornará grande no Egito, Iraque, Irã e Palestina. Está lá a profecia em Daniel 9:9, Daniel 11:40. O anticristo surgirá de uma dessas 4 divisões do antigo Império Grego. A Síria antiga, né, é a questão. Então, esse Império Grego era formado de Grécia, Turquia, a Síria, que incluía a Mesopotâmia, Iraque e Irã, a leste, Egito ao sul. Mas de qual deles virá? Então, assim, Grécia, Turquia, você imagina, Grécia, Turquia, a Síria, que eram muito mais do que os países hoje pequenos, né? Era formada de Mesopotâmia, Iraque e Irã. Não é à toa que o Irã é o maior odioso que tem contra Israel. A leste, o Egito ficando no sul. E aí a gente pergunta, de qual desses 4? A resposta está lá no profeta Naum. Naum 1:11 ele diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. A King James Fiel traduz: há um que saiu de ti e que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. A Tanaká, a Bíblia judaica, tanto quanto a Bíblia judaica completa, né, que tem o Tanaká e o Berit Hadashan, diz: de você, Nínive, ele saiu, aquele que planeja o mal contra o Adonai, que aconselha de forma ímpia. A palavra saiu, itzá, significa sair, apresentar, aparecer, romper, crescer, levantar-se. Então ele vai se apresentar. Então de você surgiu, vai ser apresentado. Maquina, como traduz a Corrigida Fiel, as duas Almeidas, da Corrigida Fiel e a Atualizada, ou planeja, como traduz a King James Fiel, vem do verbo grego kashab, que significa maquinar, num sentido mal intencionado, alguém que planeja, ele calcula, ele trama. O mal aqui, maligno, ruim, né? Iniquidade. O Senhor aqui é o tetragrama, né? YHWH, né? Yud, Re, Vav, Re. Aquele que existe, o autoexistente, o eterno. Eu serei o que serei. O conselheiro aqui, Yatz, é o conselheiro, o conspirador, né? O que faz planos contra alguém, tentando Deus. Como os inimigos do Senhor, no Salmo 83, versículos 3 e 4. O vil, conforme traduz a Corrigida Fiel e a Atualizada, ou perverso, conforme traduz a King James Fiel, no original hebraico é Belial, o principado, né? Um vil destruidor, destruição, inutilidade, perverso, o que promove rebelião contra a autoridade de um rei. Esse termo não foi tratado como nome próprio pelos tradutores da Septuaginta, mas aparece em sua forma grega, como um nome para o diabo dos manuscritos do Mar Morto, e no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 6,15. A palavra no original sugere algo demoníaco, como os poderes do caos. E o nome é o nome do principado Belial. Então, ele está falando que esse principado vai ter ação direta e muito importante no aparecimento do anticristo. Literalmente, o texto hebraico diz: de ti, Nínive, saiu, né? Foi gerado um que maquina o mal contra o Senhor, um conspirador de Belial. O Belial então terá um trabalho extra, muito especial na geração do anticristo. Vamos dizer assim como o anjo Gabriel foi o mensageiro a Maria, né? O Belial vai estar associado ao nascimento do anticristo. Naum assinala o futuro do anticristo. O interessante é que a maioria não acredita na profecia de onde vem o anticristo. Miqueias anunciou a chegada de Messias, Miqueias 5:2. Nínive era a capital do reino da Síria, era um amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre. Onde ficava Nínive, atualmente existe a cidade moderna de Mossul, que fica no Iraque moderno e fazia parte da antiga Síria. Assim como Jesus saiu de uma pequena cidade chamada Belém, foi criado em Nazaré e começou seu ministério na zona rural da Judéia romana, perto do Rio Jordão, o anticristo surgirá em Mossul, Nínive, e vai para a Turquia, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse 2:13, onde fica o seu trono, a cidade de Esmirna, na costa central da Turquia. Até que então a gente pode entender assim, de qual região virá o anticristo? Do Oriente Médio, e uma das 4 divisões do antigo Império Grego, formado na época pela Grécia, Turquia, Egito e a Síria antiga, né, que tinha Mesopotâmia, o Iraque. Né, sempre é importante colocar isso daí, né, porque se pensa na Síria pequenininha. Não, ela era formada pela Mesopotâmia, o Iraque e o Irã, correto? Essa era a composição dela. Então a gente tem que respeitar, lembrando que a palavra profética, inicialmente a Septuaginta, as 70
semana de Daniel, ela se refere ao povo hebreu, ao povo judeu. De qual país virá? O anticristo nasce na Síria antiga, mas virá da Turquia. Qual a etnia ou nacionalidade do anticristo? A resposta para essa pergunta depende da resposta de forma bíblica para duas perguntas. Há duas perguntas, como você responder essas duas, você chegará a uma conclusão. Qual é a única forma possível que o anticristo cumpra a profecia de João 5,43 e seja aceito como Messias dos judeus e ao mesmo tempo ser o líder dos árabes islâmicos para cumprir Daniel 9,27, que é um texto que a gente aborda no vídeo de onde virá o anticristo? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Atualizada, traduz assim. O anticristo, com essa aliança, ele permitirá a construção do terceiro templo. Naturalmente que quem não acredita, dependendo de onde vem o anticristo, não crê que essa profecia vai se cumprir dessa forma, né? No local onde foi construído o Templo de Salomão, e o sacrifício de animais voltará a ser praticado em Israel por 3 anos e meio, como era feito no Antigo Testamento. Qual é a única forma possível, aí é a questão, que o anticristo cumpra a profecia de João 5,43 e seja aceito como Messias dos judeus e líder dos árabes islâmicos, ao mesmo tempo para cumprir Daniel 9,26, 27. Ou a gente vai crer que vai ser só uma aliança comercial, mas aqui o texto fala claramente do sacrifício. Primeiro, Cristo era filho de mãe judia. Está lá Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se deles. Então aqui diz filho de Maria. Porém o pai de Jesus não era judeu. Assim o anticristo será filho de uma mãe judia e filho de um pai árabe, um pai islâmico. O islamismo valoriza por demais a paternidade, tanto que é permitida a poligamia, um homem ter várias mulheres. Mas é proibida a poliandria, a mulher ter vários homens, porque na poligamia não há dúvida sobre a paternidade da criança. Pode ter várias mulheres, como tinha Salomão, tinha um monte de filhos. Davi tinha muitas mulheres, mas ele podia ter muitas mulheres, os árabes faziam, os islâmicos, né? Mas na poliandria isso já não dá, né? Porque uma mulher ter vários homens, você não sabe, tem dúvida de quem é o pai. Assim, o anticristo, sendo filho de uma mãe judia e de um pai árabe islâmico, ele conseguirá fazer o que ninguém jamais conseguiu. Por quê? Sendo descendente de Ismael, ele será um ismaelita. Possivelmente será descendente de Maomé. Então segue a mesma linha. Mas assim, ele será islâmico pela parte do pai, da mãe judia. Ninguém jamais conseguiu. Uma aliança entre judeus e árabes e a construção do terceiro templo. Se vocês verem o noticiário que foi dado aí, especialmente pegando a imprensa internacional, porque a imprensa nacional não dá para levar a sério mais, né? É uma imprensa comprada e ela mente demais para enganar o povo brasileiro em tudo. Então a gente não considera a imprensa nacional, vamos considerar a imprensa internacional. O que tem sido mostrado é que quando Israel já havia assinado um tratado de paz com o Egito e estava quase acertando com a Arábia. E aí esse grupo terrorista Hamas, ele entra lá, invade, justamente para acabar com isso. Veja bem, é a ideia de nunca permitir isso. Então, somente um homem que seja descendente de Abraão, por meio de Isaac, tendo uma judia, e por meio de Ismael, tendo o pai árabe, um ismaelita. E ele vai abandonar os deuses de seus pais, conforme está lá em Daniel 11:37, a Bíblia judaica completa. Ele não mostrará respeito pelos deuses adorados por seus antepassados e pelos deuses reverenciados por suas mulheres. Ele não respeitará nenhum deus, pois se considerará maior que todos eles. Os judeus sempre adoraram o eterno, Shem, como eles chamam, né? Que no original está o YHWH, Yud, Re, Vav, Re, que nós traduzimos aqui como Javé, Jeová ou Yahvé, o Deus da Bíblia. E os árabes sempre adoraram Alá, o Deus de Maomé. O anticristo vai negar tanto o Deus dos hebreus como o seu filho Jesus Cristo, cumprindo 1 João 2,22, e negará também Alá, o Deus dos islâmicos. E como é que ele vai surgir ao mundo? Vai se impor no mundo das nações? Aí nós vamos para Apocalipse 13, versículos 1 e 2 diz: E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas coroas o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um urso, de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Mar é símbolo da humanidade, símbolo dos povos,
símbolo das nações gentias agitadas. 7 cabeças, 7 impérios, dos quais 6 já passaram: Egito, Assíria, Babilônia, a Média Persa, a Grécia e Roma. Então, esse já foram vencidos, né? Cumprir o seu tempo. E o 7º será o império do anticristo. 10 chifres. O poder político, financeiro e militar será sustentado por 10 nações que ainda estão para se formar dentro do antigo território do Império Romano. Os anglos, os antigos anglos, hoje a Inglaterra, os francos, hoje a França, vocês veem que a França mesmo está titubeando em apoiar Israel, os visigodos, que significa a Península Ibérica, né, que envolve Itália, Portugal, Espanha, Andorra, Gibraltar, os suevos, Portugal, os vândalos, a Romênia, os germanos, a Alemanha, os burgúndios, antigamente, hoje a Suíça, os ostrogodos, que hoje compõem a Escandinávia, Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Albânia, os lombardos, norte da Itália, e os érulos, no sul da Itália. Então, desse conglomerado todo de nações, 10 vão se juntar. Então, não dá para saber exatamente com 10, só no momento da profecia que desses 10 vão formar a nova ordem mundial, os países que vão sustentar. E depois, é claro que ele vai conseguir aliança com outros países, como a China e a Rússia, né? E outros países que vão segui-lo, entre eles o Brasil também infelizmente, vai abraçar isso. Até porque o Brasil não tem poderio militar para rejeitar, como os Estados Unidos têm. 10 coroas, as 10 nações de aliança que espalharão o domínio da besta sobre a terra. Nomes de blasfêmia. Todo imperador que se considera um deus blasfema contra o Senhor. E o anticristo vai abusar dessa prática com apoio da imprensa. Nossa, terrível. A imprensa, inclusive a imprensa brasileira, que foi comprada agora, vocês imaginam na época. Como será islâmico por parte de pai, descendente de Ismael, o anticristo cumprirá a profecia que está no Apocalipse 24. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele diz, vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Somente os islâmicos matam, cortando a cabeça dos seus inimigos, né? Decapitando. Somente os islâmicos fazem isso. E o anticristo, como será filho de um pai islâmico, ele vai aprender muito bem isso e vai utilizar essa meta. Como ele será filho de mãe judia, descendente de Davi, ele cumprirá a profecia de Daniel, citada por Jesus, lá em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. E ele foi explicado pelo apóstolo Paulo. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo não pode ser um goi, um gentil. Ele tem que ter sangue judeu para cumprir essa profecia. E aí fica aquela dúvida, né? Por causa do politicamente correto, hoje você dizer que o anticristo é islâmico é preconceito ocidental para gerar ódio contra o Islã, coisa, né, que é do Oriente, então é uma coisa ocidental. Se você diz que ele é romano, é preconceito contra o Papa. E se diz que é judeu, é um antissemitismo, preconceito como os judeus. Mas, de fato, o anticristo ele terá paternidade islâmica e maternidade judia, para poder cumprir essa profecia. Mas eu aconselho ainda, a gente aborda isso com mais detalhes, nos meus vídeos de onde virá o anticristo, o que impede o aparecimento do anticristo, o anticristo. E ficou apenas uma coisa que nós vamos só citar aqui. Há uma divulgação muito grande na internet sobre que o 666, o número, ele é traduzido do hebraico, o www, seria o vav, vav, vav. Portanto, a internet, que o número da besta é a internet. Será que isso é verdade mesmo? Mas isso será tema para um próximo vídeo. Por hora é só. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, peço a sua ajuda, se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe. E também compartilhe com outras pessoas que precisam de esclarecimento, que possam estar em dúvida, como é o nosso papel aqui de poder estar esclarecendo, né? Como a sua irmã apresentou a dúvida, aí está também
para você uma resposta. Demorou um pouquinho, mas está saindo aí, né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem e deixe aí também o seu gostei, o seu like. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado.